João 10:10 diz o seguinte: ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Salve, salve! Pedro Dias por aqui e seja bem-vindo ao canal Renovadamente. Hoje eu quero falar de um assunto muito sério, um assunto muito importante. Hoje eu quero falar sobre o suicídio. Esse vídeo não é só para alguém que já teve ou tem pensamentos suicidas, mas é para você também que deseja saber como ajudar alguém que passa por isso. Nesse vídeo eu vou compartilhar 3 passos de como você pode ajudar alguém que passa por isso. É claro que nós precisamos falar desse assunto sempre, mas o Setembro Amarelo foi criado como um mês de conscientização contra o suicídio. E já que esse canal é um canal cristão, ou seja, um canal pró-vida, eu me achei no dever de trazer uma mensagem sobre isso. Um dia desses eu tava conversando com um amigo, um dependente químico, um cara muito inteligente, mas que tem uma vida um tanto quanto destruída. E no meio da conversa, ele insinuou, ele disse que às vezes tinha vontade de tirar a própria vida. E cara, aquilo mexeu tanto comigo que eu fiquei por vários dias pensando e remoendo aquilo. E sabe, eu tenho o costume de me colocar no lugar das pessoas para tentar sentir o que as pessoas estão sentindo. Eu queria sentir o que ele estava sentindo. Eu comecei a pensar em tudo o que me dava prazer em viver, o que me motivava a viver. E eu me imaginei sem essas coisas. Até que eu pensei nos moradores de rua e pensei, como é que eles, mesmo não tendo nada, nenhum motivo para viver, eles ainda insistem em viver? E eu cheguei na seguinte pergunta. Interiormente eu perguntei para Deus: por que tantas pessoas, mesmo perdendo tudo, mesmo não tendo nada, ainda insistem em viver? E então me veio à mente, me veio à memória um versículo que diz assim, que Deus colocou no coração do homem um anseio pela eternidade. Aquele amigo não conseguiu dizer a frase, ele não conseguiu terminar de dizer que tinha vontade de tirar a própria vida. Ele apenas disse que tinha vontade e apontou o dedo para a própria cabeça, insinuando. Eu não tive uma resposta na hora, mas pensando nesse versículo, se eu pudesse responder para ele agora, eu diria: sabe por que você, mesmo tendo vontade de tirar a própria vida, você não fez isso? Porque Deus colocou no seu coração um anseio pela vida eterna. Cara, não existe nada mais antinatural do que tirar a própria vida. Presta atenção nisso. Nós temos a tendência a pensar que o suicídio é uma forma de desistir da vida, quando na verdade quem toma essa decisão é alguém que tem dificuldade de desistir, é alguém que tem dificuldade de se entregar e demonstrar fraqueza. Então ele toma uma decisão tentando resolver um problema. Por exemplo, se eu tenho uma dor, um problema que na minha cabeça eu acho impossível de resolver, então o suicídio aparece como uma solução para esse problema. Infelizmente, nós vivemos em um mundo, em uma sociedade onde se tornar vulnerável é sinal de fraqueza. Nós temos dificuldade de se render, de pedir ajuda e de desistir. Recentemente, eu assisti um podcast do Jesuscope, onde ele fala com o Dr. Johnny, um médico, onde ele conta a sua história e ele fala sobre quando ele tentou suicídio anos atrás. Hoje ele trabalha para ajudar pessoas que têm esse tipo de problema. E eu até indico para você assistir esse podcast completo. Então ele fala sobre 3 passos para nos ajudar a ajudar alguém que passa por esse tipo de problema. E é isso que eu quero compartilhar com você. Esses 3 passos ele chama de ROC, ou seja, as 3 iniciais R-O-C. E o primeiro passo, que é esse R, ele fala que é reconhecer o problema. Então, nesse passo ele fala assim que para ajudar alguém, primeiro nós precisamos reconhecer o risco. Nós precisamos prestar atenção nas palavras das pessoas ao nosso redor. Sabe, se alguém diz algo do tipo: eu não queria nem levantar da cama,
cama, eu não tenho mais vontade de viver, ou do tipo, eu queria que Jesus me levasse. Então, esse tipo de comentário demonstra algo que a pessoa está sentindo. Então, o primeiro passo é reconhecer o problema. O segundo passo, que é o O, é sobre ouvir. Ele fala assim que nós precisamos ouvir as pessoas. E é interessante nesse passo que ele diz o seguinte: não necessariamente nós precisamos ter respostas para tudo ou dar diagnósticos para tudo. Nós precisamos simplesmente ouvir. É interessante que ele diz que quando a pessoa fala sobre o assunto, sobre alguma tendência a tirar a própria vida, isso reduz muito a probabilidade dela cometer o suicídio. Então nós precisamos aprender a ouvir as pessoas. E se no seu caso você é a pessoa que precisa de ajuda, você precisa falar sobre isso com alguém. E o terceiro passo, que é o C, ele fala que é conduzir. Ou seja, não basta apenas reconhecer o problema, não basta apenas ouvir, mas é preciso conduzir a pessoa à ajuda. Porque nesses casos, normalmente a pessoa que tem esse tipo de pensamento, ela não enxerga saída, ela acha que não tem mais jeito. Então, se você quer ajudar uma pessoa, você precisa conduzi-la até a ajuda, pegar a mão dela mesmo e levá-la a algum lugar, alguém que entenda sobre o assunto. Nós precisamos conduzir essa pessoa à ajuda. Olha só, Todd White, no seu testemunho, ele conta sobre a sua conversão, e ele diz que em um momento da sua vida, onde ele usava muita droga e o seu casamento estava destruído, ele tinha vontade de tirar a própria vida. Então, num dia desses de desespero, ele está andando pela rua e ele vê uma igreja. Então ele entra naquela igreja e encontra com um pastor. Ele diz para aquele pastor que ele quer tirar a própria vida, ele quer cometer suicídio. Então ele conta que calmamente aquele pastor olha para ele e fala: se você não quer mais a sua vida, entrega ela para Jesus. E foi o que ele fez e teve a sua vida transformada desde então. Entenda isso, a cura está na rendição. Nós precisamos ser humildes o suficiente para dizer que nós precisamos de ajuda. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Não tenha medo de pedir ajuda, não tenha vergonha de demonstrar as suas fraquezas. Entregue a sua vida para Jesus e Ele te ajudará e Ele enviará pessoas para te ajudar. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e principalmente Jesus é a vida. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Então, se você curtiu, comenta, compartilha, se inscreve no canal e deixa o seu like. Deus abençoe você e até o próximo. Isso aí. Foi?